Santo Segredo. Fala, boa Segrezinho. tarde, Emílio. Boa tarde a todos. Feliz dia do amigo para todos. Olá, amigo. Eu me sinto realmente muito querido. Você sabe que o dia do amigo do dia 20 de julho foi pela homenagem da chegada do homem na Lua. Isso. Sabe quem criou o dia do amigo? Um argentino. Ah, é? Abraro. É só Muito pra, amigo. só Muito pra amigo. colocar. Tem assim. aquele, E não foi. Muito amigo. É um muito amigo. Não, e por isso que os brasileiros, alguns, nos chamam os argentinos De dos muito amigo. irmãos. Hermanos. Hermanos, porque os amigos a gente escolhe. Boa, é verdade. Sim, É, sim. É verdade, é verdade. É. Mas na Libertadores aí, vocês são argentinos só chamando brasileiro de macaco, mas tudo não, bem. Não, isso é um animal, um cara que é um mal educado. Isso. E não Então, deve mas ser- você acha que tá certo chamar o outro de animal? Não. O Lula chamou. Mas o Lula é Lula. O Lula chama O Lula pode Pode. chamar. Então, porque quando ele chama alguém de animal, ele chama a gente de fascista. Sim, Né? Os todos caras da nós esquerda. somos. Todos nós somos fascistas. Por quê? Porque você sendo um fascista, você deixa de ser um ser humano. Claro, E aí você pode fazer o que você quiser com fascista. absoluto. Agora, o Lula, sendo o presidente, tudo bem que ele pula fogueira. Sim. Né? Ele é o rei de pular fogueira. Se for perguntar para ele, já vai mudar totalmente a história. Mas ele mandou essa quando foi o caso do Alexandre de Moraes. Ele falou o quê? O quê? Que tem que exterminar esses animais. Exato. Sim. Esses Exterminar. animais são animais, eu não me lembro o que ele usou, é animal alguma coisa. Acho que foi selvagem, não é? É animal selvagem, uma coisa assim que ele usou Exterminar. se referindo àquela pessoa. Ele dando esse toque para a militância dele, Oh, já deixa de ser ser humano. Recado dado. Claro. E para um cara que estava querendo vender o amor, amor, É uma claro. puta Paz e hipocrisia, amor. né? Mas a No grande mínimo. maioria dessas questões são porque você não fecha esse ódio, teoricamente, que foi implantado pela direita com essas falas. Não fecha esse ódio em que, de alguma maneira, e não é piada, tem muitas famílias que ficaram distanciadas por questões ideológicas. Muitas Sim. amizades no dia do amigo, em que hoje não tem mais aquele amigo por uma diferença ideológica de um não respeitar o que outro pensa. Cada um pode pensar o que quiser, defender o que quiser, manter inclusive uma ideologia apesar dos argumentos. Mas quando você entra numa linha em que o que você fala é o verdadeiro e o que eu falo é falso, pelo fato de que você é de esquerda e eu sou de direita, não cola. eu perdi muito amigo. Imagino. Porque os caras querem que você haja de acordo com o que ele pensa. Exatamente. Claro. E eu sou um cara que eu Vai querer agradar. Não vou querer agradar ninguém. Eu falo aqui o que eu penso. Exato. E que se dane o cara. Aí o cara fala: mas você lá, você é fascista, você é jovem clã, Ku Klux Klan. Antidemocrático. Foda-se, eu não penso igual a você, não quero pensar igual a você. E não é você que vai dizer do jeito que eu tenho que pensar. Mas aí a E eu quero que você diferença- se dane. Mas está certo, por Perdi quê? muito amigo. Imagino Mas que não é tenha. amigo, né? Aí não é amigo. Você não perde Mas não o que é. você nunca teve. Então, essa é mas a não é frase. isso. É porque o cara, ele fica incomodado. As pessoas ficam incomodadas com isso, porque é tanto malho que você vai tomando, que é fascista, é nazista. Rótulo. Aí tem a vacina e não sei o quê. É um monte de... Ele coloca um monte de pecha em cima de você, que ele fica com vergonha De ser seu amigo. de ser seu amigo. De andar Entendeu? junto. Então eu quero que se for, porque eu tô Isso aí, pagando. dane-se. Lógico. Mas se essa fala do extirpar os animais selvagens, esses caras, sem ter visto inclusive o vídeo, porque eu não duvido que tenha alguma coisa que possa ser errada, não sei. Mas quando, não sei se alguém aqui vai no estádio de futebol Sim. e tem um pênalti, que um time é do outro time e você gosta de outro time. Tá. Você não fala para o árbitro, com toda a dignidade, respeita que está errado, Senhor por árbitro, favor, sim. reveja a sua condição. Manda xingamentos. Vai tomar que- caju. Então, mas que nem sei como falar. Aí, nesse ponto, ninguém manda uma busca de apreensão para os torcedores porque xingaram o árbitro. Certo. Sim. Então, a colocação é o cargo que faz a dignidade da pessoa, e eu não estou defendendo, se teve agressão, tem que ser Você fala da punido. autoridade? É. Papéis. Eu não gosto muito. Eu não gosto muito desse cara que chega com o celular meio que... Intimidando. Tanto de um lado como do outro. De nenhum lado. Eu A acho... carteirada não... eu acho ruim isso aí. O cara que tá no restaurante com a família,
Mesmo com jogador de futebol, Igual. tô fazendo isso com jogador de No futebol, é a mesma sim. coisa. Igual. Tudo. O cara vai lá, o cara perde o jogo, não pode levar o filho comer no restaurante, Sim, e tem um babaca lá. Terrível. Ô, então eu já sou meio contra isso aí. Que você tá falando do Alexandre de Moraes, Sim, né? claro, mas assim, É. essa questão de alguém criticar ou eventualmente alguém xingar, não teve nenhuma pessoa que xingue você em algum momento? Com certeza. Muitos. E muita gente xinga a gente pelo fato da nossa posição, da nossa ideologia. Não sei, mas isso não significa que a gente tem o poder de mandar alguém de buscar apreensão. Ah, sim. Você tá falando E isso. estou me referindo sim. nesse conceito. Sim. Eu sou contra qualquer questão que ponha em risco a privacidade até das pessoas. Isso que você menciona com o celular, expor a pessoa, não é legal. Mas fora a questão da agressão, que não deveria, e aí trago de novo, imagina o Bolsonaro falando a mesma coisa que o Lula falou. Ixi. Como seria hoje? A Sim. capa dos jornais seria essa. Sim. E trago um dos assuntos. Quando ontem o presidente Lula menciona que a questão é agradecemos a África por 350 anos de escravidão, É outra bobagem. mas E passaram de pano. animal. É. É uma questão que não justifica de jeito nenhum. Mas o Lula pode falar porque o Lula é o Lula. Se outra pessoa dissesse a mesma coisa, o consórcio, a empresa, era uma... Internet. Passava ralo nele, rodo. Não é Então, mas é engraçado isso, né? É engraçado, porque o Lula, ele pode, né? Protegido. Mas esse é o que frustra Só muito. fazer um break? Claro. Eu preciso fazer um break pro Reginaldinho. Reginaldinho, o break. Segré tá aqui com a gente nas redes. Segré.Gustavo, o Twitter Segré Gustavo, o Instagram Segré.Gustavo. Calma que daqui a pouquinho tem mais pra você que está aí no rádio. Obrigado, Emílio. Muito bem. E a gente continua aqui o papo com o Segré. Então, mas o Lula tem... Os caras passam o pano pra ele Direto. direto. É incrível. Pode falar o que quiser, que está para lá do bem, do mal. Eu, Lula, é bom. Mas quando você vê, é grave essa fala de agradecer no país do outro pelos 350 anos de escravidão. É, não tem. Mas não é a primeira, Então- né? É a 20ª. Não tem noção. Então, né, mas meu? alguém deve ter dito para ele, são 358 para ser exato, porque começou em 1530, os primeiros navios negreiros vieram em 1550, Sim. 20 anos depois, até 1888, 358. Mas quantos africanos vieram nessa escravidão? 4,8 milhões. 5 milhões de escravos. E como A vai escravidão- agradecer? Te agradeço a mandar escravi- 5 milhões de escravos. A escravidão foram 13 milhões. 13, tem esse livro aqui do Laurentino, é bom. Lê esse livro pra você. Você Vou ler. entende o Brasil, cara. Quando você vê a história da escravidão, você fala, puta, olha que coisa esquisita, é o Brasil. Quando você vê É. Mas, Porque foi uma sacanagem, porque associou a cor da pele. sim. Entendeu? E foram 13 milhões. Muita Muita gente. gente. Muita gente. 13 milhões. Quando associou a cor da pele, ferrou, porque nem o judeu Sim. também foi escravizado. Absolutamente. No Egito Sim, e tal. sim, a vida inteira. Muitas. Mas esse aí foi cruel. Né? Foi cruel. Agora, o Lula falar isso, Não, é absurdo. E muito aí, obrigado por ter sido escravo. Mas Porra. fala pra se apropriar de alguma pauta. Só quando ele fala, ele acaba Então, se. mas ninguém fala nada. Por que ninguém fala nada? Porque o Por Lula, quê? o Lula é legalzinho. Mas por quê? Não sei Não tô lá. falando da esquerda. Por que o consórcio ele não fala nada? é o filho pequeno que, pô, você viu como ele, vamos perdoá-lo, porque ele Não foi pode o que ele falar quis dizer. quiser. Ele, inclusive, amarrou essa questão a voltar ao relacionamento bom. E o relacionamento sempre foi bom com a África. Eu pesquisei, inclusive, que muitos da esquerda mencionam, não, Bolsonaro fechou embaixadas na África. E isso permitiu que a relação entre o Brasil e a África se deteriorasse. Foram 2 embaixadas que eu anotei, Serra Leoa e Libéria. As únicas 2. Totalmente irrelevantes do ponto de vista comercial e que foram absorvidas pela Embaixada do Ghana. Então não é que não tem relacionamento diplomático, tem. E como vai recompor? Vamos agradecer os 350 anos de escravidão. É um absurdo por onde você olha. E eu prestava muita atenção, Celso Amorim estava do lado na fala. No vídeo dá para ver o Celso Amorim. Imagina o Celso Amorim dizendo, nossa senhora, Errou. de novo. É porque ele errou na guerra. Errou Ele em erra na tudo. guerra. Sim, É. tomar uma cervejinha. É. E agora resolveria. ele volta a se colocar nessa questão da Venezuela. E trago uma boa notícia para os nossos amigos venezuelanos. Muito provavelmente as próximas eleições da Venezuela, que será no ano que vem, tenham a chance
de que a oposição possa participar de uma forma em que o Maduro saia. Tá Que bom. jeito. Mas aí vai perder de 98, 98 a 2. Lógico que vai perder. E te digo aonde vai. Já tiraram a candidata lá que era A forte. Maria Corina Machado. lógico. Mas eu acho que pode ser, porque o Lula, inclusive na reunião da União Europeia com a CELAC, ele pediu que se tivessem eleições transparentes, deveriam tirar os bloqueios econômicos da Venezuela. E a Venezuela está nos frangalhos na economia. Então, muito provavelmente isso seja aceite. E aí deveria o quê? Negociar que a Maria Corina possa entrar no páreo de novo. E isso pode mudar muita coisa. Absolutamente muita coisa. Porque a Venezuela saindo dessa situação de uma ditadura democrática, que agora é o que a esquerda promove, Nicarágua, Cuba, são ditaduras democráticas, ele pode mudar a geopolítica aqui da região. Mas eu acho. Mas, Segre, essas questões de ditadura, e até perguntar pra você, até da América do Sul e até outras também, o fim da ditadura é sempre dependendo do ditador ceder mais à democracia. É dessa forma que sempre você termina uma ditadura ou tem outra forma? Não, nesse caso em particular, como são ditaduras diferentes, porque são democráticas, guardam esse conceito democrático no meio. A democracia relativa do Lula demonstra que pode ter dentro de uma democracia uma ditadura. E justificada, porque é o problema dos venezuelanos, problemas dos nicaragüenses. No ano que vem vai ser comemorado o sucesso da Revolução Cubana, sucesso de todo mundo pobre. Não tem sucesso aí. Mas para a esquerda é um sucesso, porque ele coloca toda a gente dependente do Estado. Então, como que vai ser negociada esse tipo de ditadura? Negociando um acordo para que esse ditador possa ir a algum lugar, tendo uma fortuna guardada com a família sem ir preso. E aonde que poderia ser esse lugar? Para a Venezuela. Irã, Nicarágua, Rússia, Cuba ou Brasil. Não me surpreenderia em absoluto que o Maduro seja um asilado político aqui no Brasil no futuro, se eles conseguem negociar. Isso vai mostrar, mas é uma chance. É preferível que tenha uma democracia, mesmo com erros, a uma ditadura democrática como hoje tem esses países. Como chama lá o cara que era o cara que era da Venezuela lá, que estava na Espanha? Guaidó? Não é o Guaidó, é o outro lá, pô. Capriles. Que foi extraditado para os Estados Unidos agora? Não, o Capriles é também da oposição. Não. Ele trabalhou com o Hugo Chávez. Ele foi extraditado para os Estados Unidos agora. Não lembro o nome dele agora também. Quero testar de ferro. Esse cara, ele sabia de tudo. E ele sabe de tudo do dinheiro venezuelano que foi para os outros ditadores. O cara vai para os Estados Unidos. Agora a gente vai ficar sabendo, porque ele fez um acordo lá de delação premiada nos Estados Unidos. É o Hugo Carvajal, é isso? Carvajal. Exatamente. Carvajal. Hugo não erra. Exatamente. Olha lá, o professor Google. O Instituto Samidana. O careca. Aí a foto dele aí, ó. Então, esse maluco aí, ele era do Chaves. Ele era top. Tava na Espanha. Os Estados Unidos conseguiu extradição e agora ele vai abrir a boca contando tudo para onde diz que até diz que até o Calango, diz que tem até o Calango lá na. O Calango sempre passou na lista. Diz que o Calango tá lá também. Vamos ver. Vamos aguardar. Tem uma participação especial. Coisa, Ô, Segre, tem situação em Segre. Um termo que a gente usava aqui no Brasil, que é o gigante acordou. E o gigante tá dormindo aqui. E a gente vê, de novo, né? Quando você vê o apoio popular da esquerda, principalmente na Argentina, isso acontece por quê, na sua opinião? Porque as pessoas ficam hipnotizadas ainda pelo discurso da esquerda. O povo, eu digo. Isso eu expliquei uma vez num vídeo que chama Equação Macabra. E é um processo de 48 anos. Por isso tem que ser cortado, porque senão não tem retorno. Quando em 2002 começou a crise na Argentina, a grande maioria começou a ter dependência do Estado. Naquele momento, eram 2 milhões de pessoas que dependiam da ajuda do Estado. Hoje são mais de 25 milhões. Hoje. Esses auxílios, né? E na classe média, qualquer pessoa que assiste vai concordar em que, em média, temos 2 filhos. Sim. Na classe média. Por que 2? Porque é a quantidade de filhos que podemos alimentar bem, sobretudo na parte inicial da vida, que isso dê um recurso cognitivo que permita estudar e que permita o dia de amanhã se financiar ele sozinho, sem depender da ajuda do Estado. Isso quer dizer que a partir dos 24 anos, a classe média tem 2 filhos cada família. Tá. Na classe baixa começa aos 16 anos. E não tem educação sexual.
Então, em promédio, como depende do Estado, o Estado te ajuda. Na Argentina não tem limitação, pode ter a quantidade de filhos que quiser que o Estado te banca. Tá. Então, uma bolsa transa seria. Você transa e o Estado te ajuda. E tem 4. Cada 16 anos. A partir dos 16 anos tem 4. Então, são 2 gerações de classe média, com 4 pessoas, versus 3 gerações de classe baixa, com 12 pessoas. Todos eles são eleitores. Dependentes do Dependendo do Estado. E como tem uma educação a partir de um recurso proteínico muito baixo, ele não consegue se desenvolver cerebralmente para ele não depender do Estado. Então é uma trampa, é uma equação macabra que os governos de esquerda prestam para que a dependência do Estado seja maior. E você vê Cuba, 65 anos, o que aconteceu? Isso. Venezuela, está acontecendo isso. Argentina, está acontecendo isso, mas foi tão burro o governo argentino que agora deveria perder, mesmo que tenha 25% ou 30% de dissonância cognitiva militante, que são aqueles que têm o discurso de se você abandonar e não votar à esquerda, eles vão tirar vai viver na miséria, sendo que já está na miséria. Claro, e já está na miséria. Então, esse é o projeto. Esse é o projeto. Muito bom. Mas o grande problema é que não tem como voltar para trás, né? Porque eles fizeram tanto pobre, mas Sim. tanto pobre. Eles gostam já muito do dominam. pobre. Porque eles amam o pobre. Matéria-prima. Claro, a matéria-prima é de você ter bastante pobre, e é isso que você falou. Você tem bastante pobre, você dá a carteirinha para um e tem bastante filho, você vai ter muito voto. É isso. É isso aí. Mas sabe aonde está o risco nesse projeto, e aconteceu na Argentina? O socialismo, o populismo de esquerda termina quando termina o dinheiro. E o dinheiro dos outros, não é o seu dinheiro. Exato. Então, mas Então, agora aí não tem como. aqui eles vão tomar mais dinheiro nosso. Vão, lógico Nós precisamos que ir vão. embora. Eles precisam. Não, Eu preciso ir lá na sua firma. Vamos mudar. Agora nós vamos mudar a nossa residência fiscal. Vamos todos para a residência Argentina. fiscal. O negócio agora é o Sami fez lá A holding. a holding. Agora depositando na vem conta o do Jaiminho Sami, atrás da holding. Ele tá Depositando esse dinheirinho. Tá na, vai todo taxar mundo a em dólar. offshore, né? Vai lá. Agora tem que mudar a residência Agora fiscal. vamos pra onde? Vamos lá, pro Uruguai lá. Teu... Uruguai é bom. Uruguai é bom. Uruguai tá legal. Vamos para o Uruguai, então. Tudo pro Uruguai. Eu estava tão confortável aqui, agora vou ter que ir para o Uruguai. Vamos lá, pô. Vamos lá. Você conhece, Atravessa ali, o é só rio. atravessar o fala rio. espanhol, O idioma a tá gente- bem, A claro. gente que tá lascado. Quer que eu te conte por que a União Europeia e o Mercosul não vai dar certo? Conta. Trouxe 2 latinhas aqui. Boa. Então vamos lá. Vamos lá. Aí é bom. Atenção, atenção. Aí, vamos lá. Tem que vir um Ó, argentino aqui. Tem que vir um Explicando. argentino para explicar a situação do Uma Brasil. lata. Veja Vamos a lá. situação. Vamos lá. Esse aqui é um produto Mercosul. Tá. Certo? Produto Fabricado Mercosul. aqui. Isso. E esse- Isso é porque não vai dar certo o Mercosul com a União Europeia que eles estão discutindo. São as dificuldades. Não vamos falar que não vai dar certo, mas são dificuldades Os que temos que desafios. prestar Bom, atenção. há 40 anos não está dando certo. Não vai ser agora que vai dar. Começou em 1992 a negociação. Em 2019 teve uma melhora muito forte. Não foi em governos de esquerda na América Latina. Era o Macri na Argentina, Bolsonaro no Brasil. E esse é o mesmo produto fabricado na União Europeia. Tá. O que diz o acordo inicial? Que qualquer produto fabricado no Mercosul pode ir para a Europa sem pagar impostos. Certo. A partir de Livre comércio. feito o acordo, valeu. Tá. A União Europeia não tem muito problema com isso, porque a competitividade do produto no Mercosul é ruim em termos deles. Tá. E daqui a 5 anos, 10 anos e 15 anos, o produto da União Europeia poderá vir aqui sem pagar impostos também. Então, o Mercosul, a indústria do Mercosul tem 5, 10 ou 15 anos, dependendo do produto, dependendo do nomenclador do produto, para se adaptar, melhorar a competitividade para que o produto que vem da União Europeia não atrapalhe o emprego do Mercosul. Certo. Aonde que está o entulho hoje? Em que, se nós colocamos aí produtos industrializados, a União Europeia não tem medo. Mas quando colocamos o agronegócio, Aí tem. sim. Então a França, sobretudo, depois de finalizado o acordo, em março desse ano mandou uma side letter, que é um agregado vinculante ao acordo, em que diz: se vocês não respeitam isso, o acordo não vai para frente.
E lógico, interessa o acordo com a União Europeia e o Mercosul, sim, porque o Mercosul é muito fechado em termos de acordos com outros países. E esse é o intuito que deve ser resolvido hoje. Não foi resolvido na reunião de presidentes, não foi resolvido na reunião do Mercosul e não foi resolvido na reunião da União Europeia com a CELAC. Mas o nosso agro é muito melhor que o agro francês, por exemplo. Agora, isso está explicado na teoria econômica. Mas o nosso agro é fascista, não podemos esquecer. É verdade. Você não pode esquecer. É um detalhe que a gente não avaliou. Mas isso aqui está explicado e seria muito legal o presidente Lula e a turma deles lerem. Quando Adam Smith começou com o liberalismo clássico na época, e tem um exercício que foi explicado pelo Davi Ricardo, aqueles que conhecem de economia, são nomes muito familiares, em que explica as vantagens comparativas. Então ele determina, se o Mercosul for bom no agro, mantém o agro e vai perdendo a colocação industrial. E se a União Europeia era melhor na indústria, mantém a indústria e deixa o agro para o Mercosul. Davi Ricardo explicava isso em Portugal, os vinhos e os tecidos do Reino Unido. Mas isso não era a lógica da globalização? Sim, mas quem meio isso? que mas a globalização meio que não deu certo por isso, né? É que aí que está. Se você estiver no agro, você vai falar, gostei desse acordo. Maravilhoso. Mas se você for da indústria, vai falar, não gostei. Aí prefiro que não. Então são muitas coisas. Estamos falando de mais de 30 países no meio. São 4 aqui. E espero que a Venezuela não entre, mesmo o Lula querendo. E depois temos os mais de 27, 28 países na União Europeia. Então é muita coisa para se colocar de acordo. Não sou tão otimista em termos desse acordo. Muito bem. Vamos agora... Temos um vídeo paródia. Vídeo paródia. Mas antes vou dar um adianto. Vou comentar uma primícia. Tá. Vai ser feito um videoclipe dirigido por Delari. Vixe, já vi que não vai dar certo. Mais o Delari. De Janjo e Janja. Atencione, pickpocket. Atenção. O sucesso do Janjo e Janja é um clássico. foi tão grande, mas tamanho, Emílio, que aí surgiu a possibilidade. Nós vamos fazer um videoclipe com uma super produção. Super produção. E ele faz bem. E vou dizer uma coisa pra vocês. E a gente tá meio que flag, não sei o que lá que eles falam. Monetizado? A gente tá no Shadow Ban. Dá pra achar, mas é difícil, gente. Dá pra achar esse Janjo e Janja, mas tem que querer muito. mas tá difícil de encontrar. Tá difícil. O engajamento não está indo muito bem. Não tá indo bem. O algoritmo Mas não que se gosta. dane. Mas para ver o sucesso disso, Emílio, eu faço apresentações sexta-feira no Urus, Tango. Foi um sucesso, bom, hein? Muito bom. Sábado no Quatrinho já temos até agosto. Vamos continuar até agosto. Vamos lá. Não posso terminar o show sem que as pessoas peçam.